Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do podcast Pode Resolver. E a ideia desse podcast é trazer um pouco da mentalidade resolutiva às nossas relações sociais. Eu sou Diogo Anoí, sou advogado, professor universitário, e hoje tenho o prazer de receber aqui meu amigo, meu irmão, Bruno Chamorro. Falei certo? Com sotaque Chamorro. E nós viemos hoje aqui para bater um papo, como nós fazemos nos churrascos ou nos jogos de pôquer, mas com um pouco mais de profundidade no nosso conteúdo, para compartilhar com quem queira ouvir as ideias que a gente ostenta aí, tanto na advocacia, no meu caso, quanto no empresariado, no seu caso. E, primeiramente, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. E eu comentei nos bastidores que a tua escolha foi algo muito natural. Primeiro foi o idealizador do formato do podcast, na ideia de trazer um pouco do que a gente conversa no nosso dia a dia. E vou te fazer uma brincadeira, uma provocação. Que horas são? Deixa eu ver. 11h30. 11h29, para ser mais Mostra o exato. relógio para a câmera aí. Qual que é? O É o Apple cara Watch? mais digital que eu conheço. Eu tenho relógio analógico, né? De ponteirinho. Eu acho que o Bruno não sabe mais nem ver nos ponteiros, né? Tudo digital. Seja bem-vindo, meu irmão. Uma honra tê-lo aqui. Valeu, bom dia, bom dia. Cara, sabe que essa é uma brincadeira? Tem um amigo meu que fala que eu sou o Tony Stark. Eu tenho aquele fone que não tem alto-falante, que ele conduz o som pelo osso, sabe? Já viu? Sim, já vi. Né? Condução óssea. E aí eu gosto de tecnologia, eu sempre trago coisas de tecnologia. Daí ele brinca que eu sou o Tony Stark. Mas bom dia, né? Bom dia aí a todos. Obrigado, estou muito feliz e muito honrado com o convite aí. Como você falou, a gente conversa naturalmente em várias rodas, somos amigos muito próximos, né? Em vários momentos e vários dos nossos bate-papos, assim, eu sempre... Várias coisas que você já me passou, já me ensinou também, né? E eu sempre achei legal e sempre tive essa ideia de que seria legal também compartilhar e, às vezes, comunicar um pouco mais e compartilhar a mensagem. Então, estou muito feliz pela tua iniciativa, parabéns. E, de novo, estou muito honrado por estar aqui hoje. Vamos lá. A gente preparou aqui, olha essa foto. Só essa foto já aumentou aí 10% o valor da empresa, né? Colocar esse cara de CEO. Mas, só contando um pouquinho da história, eu conheci o Bruno no Rotaract, que é um braço do Rotary, né, para jovens lideranças, e ele sempre exerceu realmente esse papel de liderança. E isso vem espelhado nas suas atividades, né, cotidianas, empresariais e de vida como um todo. E eu vou deixar de fazer a leitura aqui, mas vou deixar para quem queira ter essa curiosidade depois. Fala um pouquinho da sua história, de onde você é, o que você fez até chegar aqui. Tá. Então, resumidamente, né? Até ali eu coloquei isso, né? Faz pouco tempo que eu comecei a fazer bios, assim, para palestras, essas coisas. E aí eu parei para refletir realmente, né? Eu acho que o que mais se destaca, vamos dizer assim, na minha história para mim, né? É o próprio empreendedorismo, né? Então, eu trabalho desde cedo, enfim, desde os 8 anos de idade. Então, já empreendia na época, apesar que eu sempre brinco, que eu falo que não brinco, né? Realmente eu acredito que eu nunca ouvi a palavra empreendedorismo até os 18, né? Mas eu tinha a minha iniciativa empreendedora, né? Vendia salgadinho, enfim, vendia bolo, brigadeiro. No começo minha mãe fazia, depois eu comprava de uma outra pessoa e revendia. Então hoje eu vejo que é uma história de empreendedorismo, né? Então, contando isso que eu fiz dos 8 até os 15 anos de idade. E depois, aí sim eu consegui meu primeiro emprego formal, que nós temos isso em comum na nossa história, né? Eu fui empacotador do Mufato, você também, né? Trabalhando no Mufato. Então, fui através da Guarda Mirim. E aí, depois entrei no Bombeiro. Enfim, fiquei 3 anos e meio trabalhando normal, vamos dizer assim, CLT, né? E aí, depois, com 18, já pedi as contas e abri a minha empresa, meu primeiro negócio formal. Então, agora eu tô com 31 anos de idade. Então, já fazem 13 anos, né? Isso, 13 anos, mais os 7 que eu vendi. Eu tenho aí 20 anos de empreendedorismo. Então, olhando assim nessa retrospectiva, eu acho que realmente se eu for me identificar como algo, seria como empreendedor nessa trajetória, né? E acho que nós vamos falar um pouco mais depois sobre isso, mas o empreender não é também só negócios, na minha opinião, né? Então, sou um cara que empreende aí há bastante tempo, gosto de tecnologia desde os 18 anos. O meu primeiro negócio formal com CNPJ foi uma
uma empresa de serviços de informática, né, para outras empresas, né, B2B. E desde então, depois de 2014, me tornei um dos fundadores e sócio da Neo Telecom, que é um provedor de internet no Paraguai, que hoje é meu principal negócio. Hoje é o maior provedor de internet do Paraguai, aquele provedor de internet regional que não é uma telefônica, né, uma telefonia que tem, enfim, TV, tem telefonia e etc. E é um negócio onde hoje eu estou como CEO, né? Tenho outros sócios, mas eu sou o CEO da empresa. E sempre na área de tecnologia, é uma área que eu gosto bastante, por isso também me identifico sempre com tecnologias. Legal. E a gente tem outra questão em comum. Eu sou formado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né? Nossa famosa UniOeste aqui em Foz do Iguaçu. E o Bruno iniciou também o curso de Direito, mas depois de algumas aulas não tão atraentes, acabou mudando de ideia, né? Exatamente. Como é que foi isso? Exatamente, né? Fiz Direito na UniOeste, né? Fiz um semestre, na verdade. Acabou o semestre e eu não voltei mais. Mas teve, sim, algumas aulas que eu não gostei muito, mas o fator principal foi justamente isso. Eu abri o meu primeiro negócio, formal, tirei o CNPJ e comecei a faculdade ao mesmo tempo. E quem empreende sabe bastante que, enfim, você dedica horas e horas, né? Então, eu trabalhava 12 horas, 13 horas, 14 horas, às vezes, no meu negócio. E tinha que ir para a UniOeste ainda na época, né? Era um contexto diferente, então eu não tinha carro, tinha que ir de ônibus, era muito, muito maçante. E quando eu chegava lá, eu não vi uma conexão tão grande no que eu estava estudando com o que eu estava fazendo, né? Então, eu admiro a carreira de direito, né? Advogados, enfim, toda a carreira de direito nos seus vários possibilidades. Mas eu estava vendo, como eu falei, né? Eu comecei a entrar em contato com o que era empreendedorismo, apesar de ter empreendido antes, depois de 18. Porque como eu abri empresa com 18 anos, minha família não é de empreendedores, não tem networking, meus pais são estrangeiros, meu pai é paraguaio, minha mãe é chilena. Então, eu não tinha, assim, esse entorno empreendedor, vamos dizer assim, né? E aí, eu abri a empresa, eu tinha recém 18 anos, era moleque, né? Mais cara de moleque ainda do que ainda tenho hoje. Eu não tinha nem barba, nada, né? E aí eu comecei a tentar oferecer os meus serviços para as empresas e as empresas não me recebiam, né? Eu tomava muito, e ainda fora que eu não tinha carro, então eu andava a pé, daí suava nesse calor de Foz do Iguaçu, andava de moto, ônibus, assim. Então, eu passei acho que uns 2 meses, assim, tentando prospectar clientes e não conseguia nada, né? E a maioria dos empresários nem me recebiam. Quando eles olhavam para minha cara, não passava credibilidade nenhuma. E aí eu comecei falei, o que eu vou fazer, né? Então eu comecei a estudar um pouco, ver o que poderia ser feito e vi o conceito de associativismo. Então eu entrei na CIF, comecei a entrar no núcleo de TI, de empresas de TI, entrei no COGEF, que é o Conselho Jovem Empreendedor. Aí eu comecei a participar de várias iniciativas para, primeiro, aprender com os outros empresários. Essa era a minha ideia principal, né? E aí, tendo contato com isso, eu tive contato com o que o empreendedorismo significa de fato, qual o impacto dele na economia, vamos dizer assim, né? Aí, quando eu estou usando o empreendedorismo, mas aí na parte realmente de empresas, de gerar riqueza, de gerar receita, de gerar empregos. Eu comecei a olhar e falei, caramba, com um projeto desse, igual eu estou aqui ralando, talvez vai um pouquinho melhor, eu contrato uma pessoa. Se você para olhar com profundidade isso, cara, é uma pessoa que tem o seu sustento através do teu empreendimento. E aí, às vezes, ele tem uma família. Normalmente tem uma família, uma esposa, alguns filhos. Aí, quando você vê, você está impactando 4 pessoas que vivem através daquela tua ideia. Então, eu comecei a me apaixonar por esse negócio. Eu falei, cara, isso é muito legal, né? Na época, até antes, assim, eu abri a empresa, fiz direito e estava prestando concursos porque a nossa geração é uma geração que cresceu muito ouvindo que concurso é a melhor opção, né? Pela estabilidade e tal. E aí eu comecei a ver esse lance. Eu falei, cara, isso aqui é realmente legal. Você consegue criar algo, trazer algo que está na sua cabeça, que não existe. Passar por um processo onde você faz com que aquilo aconteça, uma certa gestação, vamos dizer assim, no campo das ideias. E aquilo lá está impactando a vida de pessoas. Tem pessoas vivendo através disso. E fora outros negócios, que no meu caso eu ajudava a empresa. Às vezes o cara tinha toda uma empresa rodando, que também está impactando outras vidas, que tinha problema de sistema, tinha problema de computadores naquela época, estou falando 2011, né? E aí você ajuda ele a continuar a impactar o negócio. Então, tudo isso eu comecei a me apaixonar muito por esse universo. E quando eu ia na faculdade,
tinha os professores ali um pouco... Vi algumas aulas assim, daí eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não vou ficar aqui 5 anos. Não vai, não dá para mim. Esse tempo e essa energia que eu tô gastando, prefiro gastar no meu negócio. E quando eu percebi que eu não ia ficar 5 anos, aí eu pensei, quanto antes eu sair, melhor. Então, foi numa reflexão dessa nas férias do semestre que eu nunca mais voltei para a faculdade. Os 5 anos são longos e depois deles ainda tem uma longa jornada para empreender nesse mundo jurídico. E você comentou uma questão que é uma angústia da qual compartilha, essa questão da aparência, né? Querendo ou não, a gente vive numa sociedade de aparência e para advogado também a gente acaba sofrendo um pouco com isso. Já aconteceu várias vezes da pessoa falar, nossa, mas você é tão novinho, você já é advogado, com AB e tudo, né? Então é uma situação assim que realmente a gente tem essa primeira impressão, esse impacto com base na aparência. E é algo interessante, porque muitas vezes a pessoa ela tem uma profundidade, que nem você comentou, que já vinha empreendendo há um longo período, já tinha todo um script mental ali para esse sucesso que você alcançou, mas ainda tinha uma barreira que era uma questão visual, né? Que era uma questão física. E muitas vezes essa questão física está no preconceito de quem vê e não, né, na própria pessoa em si. É interessante a reflexão e é uma barreira assim, que eu particularmente... lido com muitas pessoas, assim, mas quando há uma necessidade, eu gosto de ter essa mescla do jovem com as suas inovações e daquela pessoa com mais experiência para alguns casos específicos. Para aterrissar o avião, né, quando tiver algum problema, eu quero o comandante 50 anos lá de experiência. Mas quando é para trazer uma inovação, muitas vezes eu prefiro essa geração, digamos, mais digital. Porque a gente passou por essa transição, né? Eu tive meu primeiro celular aos 17, eu não sei você, mas hoje em dia eu tenho um filho pequeno, 4 anos, ele já mexe no celular, né? Então é uma questão diferente, são valores que a gente vai construindo aos poucos. Mas pegando esse gancho, eu queria falar sobre o próprio empreender, porque você fala com muita paixão, com muita propriedade com relação ao empreendedorismo. E particularmente eu acho que cabe empreender em todas as áreas da vida e não só na questão profissional. Mas queria ouvir de você, qual que é a tua perspectiva com relação a essa questão? Porque muitas vezes a gente ouve ali um burburinho, fica na moda uma palavra, né? Ressignificar, gratidão, retomada, gratiluz, né? E eu acho que empreender foi a palavra do ano, há uns anos atrás, e as pessoas falam muito disso, né? Mas na prática, o que é empreender pro Bruno? Tá. Eu compartilho com essa visão sua, né? Empreender, por mais que quase sempre quando se fala, se atrele a negócios, né? A gente lembra de negócios e fala de negócios. Para mim, empreender, ele é muito além. Se eu fosse definir, na minha opinião, empreender seria isso que eu estava comentando. Empreender é quase que uma faculdade mental ou a capacidade de você influenciar a realidade, de você pegar algo que está na sua mente, você tem uma leitura da realidade, a realidade de tal forma, não importa como seja, e qualquer coisa que você queira alterar nessa realidade. Pode ser a sua situação financeira, pode ser algum negócio, enfim, mas pode ser outras coisas. A gente se conheceu no Rotaract, que é um programa social, na verdade, né? Você faz serviço voluntário. Então, pode ser uma causa que você queira impactar, algo que mexe com você. Para mim, o empreender é justamente isso. Eu olho a realidade, ela é de tal maneira e eu acho que ela poderia ser de alguma coisa diferente. Todos os passos que eu preciso fazer a partir disso, seja bolar ideias, convencer pessoas, né? Angariar pessoas para essa causa, movimentar isso para transformar aquela realidade e atingir o resultado mais próximo daquele idealizado pela minha mente, para mim é o empreendedorismo. Então, o empreender está muito ligado com essa postura de protagonismo da vida, né? Nesse sentido daquela pessoa que ela não se vê como uma mera, vou usar essa palavra, né? Assim, mas uma mera vítima do mundo. O mundo está acontecendo e eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não tenho poder nenhum de mudar. O empreendedorismo, para mim, tem a ver com essa pessoa que tem essa noção, esse protagonismo que ela tem e entender que ela tem condições de influenciar a realidade dela da mesma maneira que qualquer outros agentes, né? Ela é um agente a mais. Ela não é melhor, mas também não é pior
que ninguém. Então, ela tem essa capacidade. Então, quando a pessoa se dá conta disso, fala, cara, é uma interação com a realidade, eu posso mudar isso. O conceito fundamental do empreender, para mim, é isso. Então, é você conseguir criar algo diferente. E aí, no meu caso, né, muito dos meus empreendimentos foram relacionados a negócios. Mas volto a dizer, né, no próprio Rotaract, a gente fez vários projetos sociais. Eu participo do Rotary hoje, né, também como rotariano, e outras instituições onde é assim, você vê uma causa, você vê ali, às vezes, uma parcela da população está sendo afetada por alguma coisa, e você fala, cara, isso aqui mexeu comigo, gostaria que fosse pelo menos um pouco diferente. E aí você pensa um projeto, nós temos até um projeto junto que a gente trabalhou, né? Ali que a gente ajudou numa instituição a conseguir angariar recursos sem depender de doação todo mês ali para pagar a conta de luz, né? Então a gente fez todo um projeto para isso. Então eu vejo muito nesse sentido, você olhar a realidade e querer alterar ela, seja a nível de negócios ou não. Não sei se respondi. Claro. Na verdade, assim, essa questão do empreendedorismo, eu acho que tem um quesinho inato que você acaba refinando com o passar do tempo na vida. Porque a gente estava falando, por exemplo, da graduação em Direito. Em Direito, você aprende Direito, ponto. Né? Você não aprende gestão de escritório, você não aprende marketing pessoal, você não aprende gestão de finanças, você não sabe como construir esse networking, que a gente sabe hoje em dia ser tão importante para as relações pessoais. Mas você trouxe uma questão que eu achei interessante, duas, na verdade, pegando esse gap aqui. A primeira é convencer, né? E eu acredito particularmente que direito é convencimento, porque você tem que convencer muitas vezes a outra parte. Você tem que, primeiramente, convencer teu cliente que este caminho que você está influenciando ele a tomar é o caminho mais adequado para resolver o problema dele lá na frente. E tem a questão que você colocou de processos, né? Você criar um processo que funcione para que você tenha um objetivo lá no final. E atualmente eu tenho trabalhado muito com empresas. E é interessante que muitas vezes a gente chega na empresa e o empresário ele prosperou. Ele tem lá os seus funcionários, ele tem um giro de caixa legal, um fluxo interessante. Ele fala assim, olha, eu consegui chegar até aqui, bati no teto. Esse é o meu limite. Daqui para frente, aquilo que você falou, eu preciso contratar alguém para fazer algo junto comigo para poder aumentar ali o fluxo e aumentar, lógico, os rendimentos e a capacidade de angariar pessoas para poder levar aquele objetivo. Porque sempre o objetivo final é o sucesso, né? Seja no sucesso da empreitada social, empresarial. E eu brinco assim que o primeiro diagnóstico é o mais verdadeiro, né? Há um tempo atrás eu cheguei na empresa e falei, poxa, olha, vamos fazer aqui um diagnóstico para colocar aqui, vamos sentar e verificar as questões contábeis, tributárias, trabalhistas, os contratos, vamos revisar, vamos fazer tudo. Perguntei, quantos funcionários você tem? O empresário olhou para mim e respondeu assim, registrado, doutor? Então, assim, já começa por aí, né? O cara, não, eu quero trabalhar certinho. Então, não, vamos lá, vamos então começar do básico, né? Funcionário aqui, olha, funcionário, empregado, tem que ter um registro, CLT e tal, aquilo que... Porque a pessoa, no final das contas, ela troca o risco de ganhar muito ou o risco de não ganhar nada por ganhar sempre a mesma coisa. Por isso que ela é empregada. Então, você tem que colocar ali as regras do jogo de forma muito clara, né? Você tem metas a bater, você vai ganhar um prêmio por isso. Então, essa ideia um pouco mais sistêmica de você olhar o negócio em 360 graus, olhar todas as peculiaridades, é algo que vem, né, a ajudar nessa questão do empreendedorismo. Por quê? Eu vejo assim, ó, o direito ele é muito segmentado. Né? Então, a gente tem o direito tributário, direito trabalhista, o direito comercial, tem o direito internacional. E essas partes, muitas vezes, não se conversam. Não adianta eu ir lá falar para o cara, poxa, olha, vem aqui, nós vamos abater o teu tributo aqui, mas você está criando uma ponta trabalhista ali que lá na frente vai custar mais caro. Então, essa ideia de ter uma visão empreendedora no direito é também saber usar das outras áreas para poder aglutinar e trazer uma resposta um pouco mais verdadeira. E você falou de processos, né? Talvez o que o advogado ele venha preparado a fazer é litigar, é brigar em processo, é colocar uma construção um pouco mais adversarial. E hoje em dia o direito ele encaminha muito mais para uma questão de composição,
né? Outro dia eu fui prestar contas a um cliente, ele falou, cara, mas por que eu te pago isso? Se eu não tenho nenhum processo por ano? Eu falei, tá aí a tua resposta. Eu não tenho nenhum processo por ano porque a gente faz um trabalho preventivo bem realizado. Então, a ideia, né, de empreender e de ajudar o empreendedor, porque ser empreendedor no Brasil ou no Paraguai, em qualquer lugar, é difícil. Porque você doa algo que é insubstituível, tempo, né? E você coloca cada joule, cada caloria naquilo, né? Assim como você fala com paixão, eu sei que você trabalha com paixão também. Então, a gente vê que muitas vezes a pessoa está dando um all-in ali sem saber a regra do jogo, né? E isso é um risco incalculável. E aí eu quero pegar outra questão. O risco ele existe em tudo, né? E a gente ganha dinheiro com risco. Tanto é que eu, particularmente, gosto de investimento em valores imobiliários, bolsas. A gente já participou junto de alguns pools de investimento em criptomoedas. Exato. Né? E dirigindo meu carro para vir para cá, você corre um risco. Né? Eu pago o seguro do carro exatamente para garantir um risco material. Mas como o empresário lida com risco no dia a dia? Cara, o risco é muito interessante essa questão, né? Até uma dica aí para quem está assistindo. Para mim, pelo menos, um dos livros que mais me impactaram nessa visão financeira, visão um pouco sistêmica, né, sobre o dinheiro, né, foi o Guia da Independência Financeira do Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Exato. Só que é o Guia da Independência Financeira, não é o Pai Rico, Pai Pobre em si, né? E nesse livro, né, eu li ele, acho que foi em 2011 também, por aí, assim. E ele foi bem impactante para mim, primeiro, né? Porque eu tinha esse negócio que era de informática, e ali ele fala do quadrante do fluxo de caixa, né? Se o teu dinheiro vem como empregado, ou como autônomo, ou como dono, ou como investidor, né? E aí, naquele momento, eu me encontrava como autônomo. E aí foi um choque, assim, né? Porque, sou empresário, né? Mas, na verdade, eu era um autônomo, no sentido, nada contra, não é nenhum tipo de juízo de valor, mas ali ele diz sobre como justamente o risco que você corre quando toda a tua fonte de renda vem necessariamente do teu trabalho ali hora a hora, né? Se você ficar doente, se você tiver algum problema, ficar incapacitado por algum motivo, você pode ter problemas nesse sentido. Então, ali foi um choque nessa questão. E vários conceitos básicos, assim, sobre finanças, que eu já tinha ideia, já tinha elaboração própria, mas ele ajudou de maneira simples a sedimentar, digamos assim, né? E um deles é sobre o risco, né? Ele fala que, justamente, tudo é remunerado pelo risco. Porque se você for parar para pensar, quem gosta de correr risco? Ninguém. Correr risco de graça, ninguém quer, né? Então, tipo, você fala assim, cara, agora vamos descer daqui, almoçar e 50% de chance de viver e 50% de chance de morrer. A gente não vai querer. Mas, de repente, se tiver um prêmio muito grande ali, já começa a pensar um pouco mais, né? Aí vai de pessoa para pessoa, valores para valores. Mas aí ele acaba dizendo isso, né? Ninguém gosta de correr risco. Só que o mundo, ele é arriscado. O mundo como um todo, ele é arriscado. Então, se ninguém gosta de correr risco, mas o mundo é arriscado, então, para você não correr riscos, você está pagando. Então, você paga para não correr risco. E você paga para quem? Para as pessoas que correm risco no seu lugar. Então, é basicamente essa dinâmica que as pessoas, às vezes, não entendem, né? Então, sim ou sim, para você ter alguns ganhos um pouco mais elevados, você vai ter riscos envolvidos nisso, né? E aí fala, beleza, então o empreendedor é o cara que corre risco. Também não é assim. O empreendedor, na verdade, até tem um curso muito legal, que é o Empretec, né? De empreendedorismo, que ele fala dos comportamentos do empreendedor. E um dos comportamentos principais do empreendedor é correr riscos calculados. Então, o empreendedor, na verdade, ele é bom em calcular os riscos. Será que o retorno vale a pena? Porque às vezes você está correndo um risco enorme e o retorno não é proporcional a esse risco, né? Então, não vale a pena. Igual você falou, estou empreendendo numa área, estou fazendo um negócio totalmente ilegal, estou ganhando um dinheiro assim, mas qualquer coisa que o risco é muito grande e quando der algum problema, sei lá, tem gente que vai até preso, né? Fazendo determinadas coisas. Então, cara, é um risco muito grande, não estou disposto a correr. Fora também questões de valores e etc, né, pessoal? Então, assim, o empreendedor ele é bom em correr riscos calculados. E aí ele vai
ele vai melhorando essa habilidade dele de olhar, vale a pena correr o risco aqui, vale a pena não correr. Porque o empreender, como você falou, né? Se a gente for olhar a dinâmica, inclusive, às vezes os funcionários não entendem isso, né? Eu posso usar o meu próprio exemplo, né? A gente abriu uma empresa lá, o provedor de internet, inclusive levamos um golpe no começo, quando a gente levou, a gente abriu, enfim. Não vou contar porque vai 2 horas só nisso, né? Mas nós adquirimos uma empresa, a empresa era furada, tinha documentos ilegais, as pessoas que nos aconselharam no final, que deram assessoria, elas não eram credenciadas, fingiram que eram e não eram. Todo um rolo, assim, né? Mas, enfim, saímos disso, tivemos que contrair dívida para poder limpar tudo, começar do zero, recomeçar, não é nem do zero, do negativo. E aí, empréstimo em banco, tudo, contratar as pessoas e ir fazendo, né? E aí, por exemplo, eu lembro, no começo, a empresa ali, naquele caso, né? O provedor de internet, no meu caso, você tem que fazer toda a estrutura para confiar que vai ter clientes para depois ter retorno a longo prazo. Um cliente, ele retorna o investimento dele sem considerar a rede feita em 9 meses, 9 a 10 meses. Então, 9 a 10 meses para recuperar um cliente, fora toda a estrutura que eu tive que fazer. Então, eu apostei, né, nesse sentido. Olhei a realidade e falei, não, existe essa demanda. Vou apostar nisso. Criei a estrutura, isso significa investimento, né? No meu caso, foi através de dívidas, porque eu não tinha um patrimônio pessoal para fazer isso. E com os outros sócios, cada um deu o seu jeito. E aí vai contratando as pessoas. Só quando você contrata a pessoa, aí é o que você falou, né? O funcionário, ele é outra pegada, vamos dizer assim. Eu estou contratando a sua hora de trabalho. Se... Perdão a palavra... Bom, não vou falar nada. Der problema... Pode falar. Vai passar só depois da meia-noite. Então tá bom. Então, se der merda ali, né? Você vai receber a tua rescisão e vai embora, né? Tipo, beleza, sinto muito. O risco é meu. O risco é meu, exatamente. Então, fechou no azul, fechou no vermelho, você vai receber o teu salário, tudo, vai ter os seus direitos. Então, é assim, né? Inclusive, no nosso caso, a empresa ficou vários tempos até fechar no azul. Então, os empreendedores, normalmente, quando você vai entrar em jogos maiores, você já sabe. Você faz um negócio para retornar em 2 anos, 5 anos, né? E você sabe que vai ficar no vermelho durante 10 meses, ou 1 ano, às vezes, no vermelho. Daí, cada segmento tem a sua especificidade, né? Mas, enquanto isso, o funcionário está recebendo, né? E aí, por exemplo, foi bem interessante porque eu acompanhei tudo isso, né? Então, é muito interessante do lado do empresário. Eu sei que existe o lado do funcionário também. Todo mundo tem o seu lado, né? Mas, no meu caso, acontecia isso. A empresa no vermelho, todo mundo recebendo. Nunca atrasamos nada, né? Nunca atrasamos. Mas eu entendo que, às vezes, o negócio atrasa, não tem o que fazer, né? Mas nós nunca atrasamos, todo mundo recebeu, tá. Inclusive, teve um período onde existiu um risco bem iminente da gente fechar, realmente, né? E os funcionários mesmo, eles vinham falar assim comigo, com o meu sócio, falavam, cara, a gente tá com medo, a gente tem que buscar outro emprego, alguma coisa assim. A gente falava... Aí eu lembro dessa reunião, assim, onde estava eu e meu sócio, e eu lembro de ter falado assim, olha, vou te falar uma coisa. Eu expliquei isso. Eu falei assim, se esse negócio acabar, você vai para casa, vai receber todo o teu negócio. Se esse negócio acabar para mim, eu vou estar com uma dívida até o talo. Primeiro que eu entrei no negócio com dinheiro emprestado da herança da minha namorada na época ainda, inclusive, que ela me emprestou para eu entrar, fora outros empréstimos. Então eu falei, cara, eu saio no menos 1.000, não é nem no 0 a 0, né? Então aí eu falei para ele, eu vou fazer de tudo para esse negócio dar certo. Aí no caso, o Renan, meu sócio também, né? Nós vamos fazer de tudo. E aí o pessoal sentiu assim, né? E aí depois a empresa cresceu, Hoje tem mais de 150 funcionários, é um prédio bonito e tal. Daí agora eu vejo assim o outro lado, né? Porque aí o pessoal vê a empresa grande, vamos dizer assim, apesar que a empresa ainda está investindo, né? É um jogo de longo prazo que quem não joga isso, ele não percebe, né? Então, eu vejo assim, às vezes o funcionário acha que nós estamos nadando em dinheiro e é tudo fácil, né? Mas aí eles vêm, muitas vezes vêm reivindicar coisas, né? Então, por exemplo, mas não se dá nada mais, ou fora do já combinado, né? Você já tem um valor combinado, tem promoções e tudo, mas às vezes o cara quer ganhar muito mais ou quer coisas a mais porque ele vê que a empresa está bem. Só que ele não consegue correlacionar que a empresa estar bem agora, ela faz parte daquele risco que se ela tivesse dado problema, ele não passaria. Então, eu converso muito isso com o pessoal, né?
as pessoas querem aquele negócio, não, se der ruim, eu tô bem, e se der bom, a gente tá junto, né? Digamos assim. E não existe isso no mundo do empreendedorismo, né? E mesmo se você for um funcionário aí, no caso, porque existe o intraempreendedorismo, que você empreende dentro da empresa, né? Então, eu falo com várias pessoas, você tem que aprender essa dinâmica. Se você quer ser um intraempreendedor dentro da empresa, né? Aí é o risco que você está disposto a correr. Você quer correr all-in, por exemplo, pode abrir a tua empresa. Só que se quebrar, saiba, às vezes você vai ficar 20 anos trabalhando para pagar a dívida dali que deu problema, né? Eu conheço vários casos assim, tenho certeza que você também conhece. Aí, não quero, é muito risco para mim. Ok, trabalho numa empresa, mas eu quero assumir um certo nível de risco. Quem assume normalmente, assim, fácil, que a gente sabe, assume riscos dentro da empresa? O vendedor. O vendedor aceita normalmente um salário mínimo ou um salário mais baixo. Por quê? Porque ele tem a possibilidade da comissão. Só que aí a comissão pode vir ou não, depende da produção. E aí, às vezes, o cara ganha, durante 6 meses, 1 ano, um salário baixo, menor do que o amigo dele da contabilidade ou do financeiro. Só que aí, depois de 1 ano, ele começou a angariar nas vendas e ele está ganhando 2 vezes mais, 3 vezes mais. Então, existem várias formas, mas você não vai escapar dessa, de corro risco contigo ou não. Quanto mais disposto a correr o risco, maior a tua chance de remuneração, né? Quanto menos disposto, menor, mais estável, só que você não corre riscos. Esse é o teu benefício. Esse é o concurso público. A estabilidade, ela é para os dois lados, né? O lado bom do concurso público é a estabilidade. E o lado ruim do concurso público é a estabilidade. Então, você não vai passar fome, mas também você não vai, no ano seguinte, ter uma surpresa grande e estar ganhando 3, 4 vezes mais. Então, esses são os pontos principais, né? Me fez lembrar de um professor que era juiz de carreira, juiz federal, e ele falava que o concurso público ele te fecha 2 portas na vida, a da pobreza e a da riqueza, né? Porque você está naquele meio termo ali, que você vai ter uma vida confortável, né? Mas você nunca vai ser milionário sendo servidor público, salvo raras exceções. Então, você estava falando do risco, né? Que você, num primeiro momento, era autônomo e hoje em dia, né, já tem uma estrutura que consegue rodar, vamos colocar assim, sem, né, a presença direta. O advogado é um pouquinho diferente, porque assim, é lógico, hoje em dia eu tento e tenho uma equipe que me auxilia para poder desenvolver as atividades, porque vamos colocar, você tem um limitador que é o tempo, né? E chega um momento que você não consegue mais gerir, sei lá, 200 processos, 250 processos. São 250 pessoas, seja física ou jurídica, que você tem que dar satisfação, que você tem que informar do andamento do processo, que você tem que sentar e ler lá 1000 páginas cada processo. Então, é normal que você acabe escalando um pouco com relação a isso. Mas o risco ainda é integral e pessoal. Porque para o advogado, se eu colocar lá o estagiário para fazer a petição e ele escrever uma M lá, a culpa é minha. Porque fui eu que escolhi o advogado, o estagiário, fui eu que assinei, eu que corrigi a peça, enfim. E eu vejo essa questão do risco também, a gente lida muito com isso em relação a processos, a situações cotidianas. Muitas vezes eu tenho assim, situações que o cliente bate o pé e fala, não, eu quero ir por processo, tenho certeza que eu vou ganhar. E eu sempre falo assim, com um tom assim, meio pessimista, mas a certeza e a verdade não são coisas idênticas. Na verdade, são situações distintas. Muitas vezes a pessoa que tem muita certeza sobre um fato, aquele fato nem sempre é verdadeiro, porque a certeza vem da confiança, da crença, é um dogma, né? Enquanto a verdade é uma análise um pouco mais profunda com relação a isso. E você falou antes do convencimento. Poxa, eu tenho que convencer, né? E toda visão é unilateral, porque você vê o mundo a partir da sua visão unilateral. Mas no direito essa questão do risco é interessante, porque assim, existem formas de você mitigar o risco, né? Quando você faz um contrato, por exemplo, você coloca de uma forma muito clara, muito esmiuçada, até que ponto você está aceitando o risco, né? Eu acredito que o Paraguai tenha um sistema processual e civil semelhante ao brasileiro, até pelo que eu já estudei do direito paraguaio, mas a própria natureza jurídica da empresa é algo para mitigar o risco. Porque vamos fazer uma digressão aqui. Uma empresa no mundo prático, físico, ela não existe. Ela é uma convenção jurídica de que você vai colocar o teu dinheiro e o teu nome
e criar uma personalidade jurídica, ou seja, uma pessoa que ela possa contratar outras pessoas jurídicas ou físicas para fazer negócios. E se você quebrar, caso você não tenha nenhuma excepcionalidade ali, você vai arcar qual o valor? O valor do capital social. Essa é a regra. No caso da limitada, né? No caso da limitada. Então, assim, a gente vê situações em que, lógico, situações e situações, né? A gente fala no direito que cada caso é um caso. Mas que a pessoa, ela aceita o risco até determinado ponto, né? Porque você vai quebrar, mas muitas vezes a pessoa tem lá 5 empresas. Quebrou uma, mas outras 4 continuam andando. E essa questão do risco cotidiano é interessante também porque o direito, ele vive também, né, dessa análise se o risco foi conhecido e aceito. Porque muitas vezes você tem fatos que a pessoa desconhece na hora da contratação. Vamos pensar um exemplo aqui. Comprou lá um carro, mas você não sabia que tinha um vício, né? Pode ser um vício aparente ou um vício oculto, mas você confiou. Então, a confiança foi um valor que foi quebrado a partir de um elemento externo. Tanto é que no direito consumidor a gente tem uma teoria que fala a teoria do risco-proveito. Então, se a empresa ela ofere lucros com base na exploração daquela atividade comercial, ela também tem que ter o ônus pelo produto ou serviço defeituoso que ela presta. Então, é interessante porque você coloca o consumidor numa posição de vulnerável, porque ele não tem, muitas vezes, a capacidade de negociar um contrato, né? Só um pegar ou largar ali, e você tem todo esse mecanismo de proteção. Então, é interessante como as diferentes áreas analisam risco, né? Eu fiz recentemente um curso na FGV sobre direito securitário. E é uma área gigantesca, né? Um universo à parte que gira um valor assim, excepcional, porque as pessoas tendem a terceirizar o risco contratando um seguro. Na verdade, como a gente conversou, né? Ninguém quer correr o risco. E aí entra um pouco nessas searas quando existe um terceiro intermediando o risco, né? Podem acontecer coisas que são interessantes, mas existem coisas, às vezes, que numa tentativa de proteger, você acaba gerando problemas, né? Então, eu sei que é muito discutido no Brasil a própria questão trabalhista, né? No Paraguai tem um case, assim, que eu gosto de contar para o pessoal não acredita, né? Mas no Paraguai tem uma lei, né? Não sei dizer o que é, mas quando o funcionário ele atinge 10 anos de empresa, ele adquire a estabilidade dentro da tua empresa. E aí ele não pode mais ser demitido. É meio semelhante à própria estabilidade do concurso público, vamos dizer assim, né? Salvo exceções, roubos comprovados, coisas assim que é bem difícil, na verdade, ele acaba não conseguindo. Então, eu tenho certeza que quem fez isso em algum momento pensou em algo, pô, o cara tá 10 anos, tem que dar alguma coisa, né? Mas é uma pessoa que está longe daquela realidade, tanto do próprio empregado quanto do empregador, e faz, às vezes, uma medida para supostamente proteger, né? Mas qual o resultado disso, né? Eu, como empresário, enfim, os empresários sabem que existe toda uma questão de dificuldade de gestão de pessoas e, como você falou, e riscos assumidos, né? Então, pô, presta um serviço. Se esse serviço ou esse produto der problema, eu vou arcar com consequências. Para que esse serviço, esse produto não dê problemas, eu preciso toda uma equipe fazendo coisas. E para que elas façam isso realmente, de fato, elas têm que ser produtivas. E para elas serem produtivas, é toda uma gestão de emocional, pessoas, etc, etc. Que, às vezes, quando a pessoa tem essa estabilidade, fica muito mais difícil, né? Porque, cara, é do ser humano, né? O cara tá ali, se não faz diferença para ele fazer ou não fazer, com o tempo ele vai minguando, né? É normal. E aí, qual o resultado desse negócio, né? Quase todas as pessoas, chutaria aqui num número aleatório 95%, para não dizer 99%, são demitidas com 9 anos de empresa. 8 anos, 9 anos. Porque por mais que a pessoa goste da pessoa, né? Eu gosto daquela pessoa, como um empresário, como alguém que detém o sistema, né? Nessa visão, inclusive, de dono do próprio Pai Rico, Pai Pobre. Alguém que detém o sistema e que zela pelo sistema, cara, você não pode deixar isso acontecer.
E aí você... a empresa se torna mais importante nesse sistema certeza, né? do que você com ou do que o próprio funcionário. O meu, por exemplo, eu sou o CEO hoje ali da empresa, né? O meu papel é proteger o sistema. Quando eu digo o sistema, é a empresa que gera toda essa questão, esse impacto para todas as pessoas, inclusive eu. Mas eu não sou o mais importante, nem o mais nada. Eu sou uma peça que está sendo impactada pela empresa. Eu tenho os outros 150 funcionários, tenho os sócios, tem os clientes, tem toda essa logística. E as ações têm que ser tomadas, tem que ser o que prevalece. Muitas vezes, lógico, nós somos humanos, né? Então, eu, por exemplo, naturalmente tenho uma afinidade maior com uma pessoa, um relacionamento melhor e tal. Gosto da pessoa no nível pessoal. Mas, por exemplo, já tive que demitir várias vezes pessoas que eu particularmente gostava porque ela não era o melhor para o sistema, né? Então, tem que ter essa maturidade, né? Também. E o que te faz levantar de manhã, não tão cedo, para ir trabalhar? Qual que é a motivação do empresário? É ver o negócio funcionando, dando certo, é entregando resultado? São as pessoas? São os números? O que te motiva? Eu acho que daí é cada um, né? Cada pessoa vai ter. Na minha visão, eu ainda continuo muito com aquela visão inicial do impacto de uma pessoa e a família. Então, eu falo muito isso. A gente tem lá as charlas com o CEO, que a gente chama, né? Que é tipo... Até dei uma recentemente falando sobre isso, né? Então, eu gosto muito de pensar no impacto. No impacto de todas... no impacto de tudo isso que está sendo feito, o quanto afeta a vida das pessoas, né? Teve uma época que eu tinha a lista de todos os funcionários, assim, num Evernote que eu uso, né? Eu gosto de meditar, né? Então, eu acordava cedo para meditar e daí eu, às vezes, lia e ficava mentalizando, assim, olhando, né? Era algo muito legal para mim. Então, eu gosto de ver isso. Então, por exemplo, eu penso, 150 pessoas direto, né? Então, cada pessoa tem uma família e 4 pessoas, vamos colocar. Então, nós já estamos falando de 600 pessoas impactadas diretamente. Fora que eu tenho muitos terceirizados. Se eu for contar os terceirizados que trabalham quase exclusivo para a empresa, dá uns 300 também funcionários, terceirizados, né? E aí, as famílias deles. E aí, hoje, nós temos 40 mil clientes ali, mais ou menos, né? Então, as famílias desses clientes, né? E aí, por exemplo, eu já entro nessa questão. Falando um pouco do meu negócio, né? Mas também tem que aproveitar o espaço. A gente provê internet. E lá no Paraguai, eu tenho, assim, um orgulho imenso, assim, todos os sócios, nós sempre falamos da empresa, tenho orgulho de que vários bairros que existiam ali na época não tinham opção de internet fibra ótica, né? Eles tinham, ou às vezes, rádio, ou alguns, e tinha, inclusive, alguns bairros que não tinha nada. Era só a internet, o 3G, né, do celular, que daí é pacote limitado, todo esse negócio. Então, assim, nós conectamos pela primeira vez várias casas. Desses 40 mil clientes, né, alguns, talvez, poderia colocar, assim, pelo menos uns 10 mil clientes, né, foram casas que não tinham acesso à internet antes. E eu gosto de imaginar isso, cara. Qual que é o impacto disso para uma casa? Imagina uma casa que não tem acesso à internet. Qual que é o entretenimento desse pessoal? Qual que é o acesso à educação deles? Acesso ao mundo? Acesso às coisas? Então, no nosso caso, nós temos o plano mais básico, 100 mil guaranis, que seria R$80. O cara tem acesso a uma internet de qualidade, que é entretenimento por mês inteiro, é educação, se a pessoa quer estudar, é atualização, notícia, é home office, se o cara precisa fazer trabalho. É assistir o nosso podcast. É assistir o podcast e crescer, digamos assim, né? Então, é muito grande esse impacto e eu gosto de pensar nisso. Então, o que me motiva é pensar no resultado de tudo isso, né? É lógico, tem a parte financeira também, mas eu, cara, te digo com muita sinceridade, né? Eu sei que às vezes parece papo de empresário que fala, o dinheiro não importa. O dinheiro, ele na verdade, ele é muito importante pensando nessa questão que eu estava falando de perenidade do negócio. De, tipo, ser uma métrica de que as coisas estão funcionando e que vão continuar funcionando. Porque uma coisa é ter um resultado, outra coisa é ter um resultado sustentável. Sempre falo isso lá na empresa. Agora nós estamos com foco de entrar no GPTW, né? Great Place to Work, melhores lugares para trabalhar do Paraguai. Eu falo, se a gente quiser fazer a melhor empresa do mundo durante 6 meses, a gente consegue. Por 6 meses, sei lá, dá para contratar, dá para pôr uma piscina no meio do negócio, dá para ter chopp grátis, dá para ter... Lobo de Wall Street, assim? Tudo, né? Por 6 meses. Só que daí, depois no 7º mês, vai todo mundo para casa e cada um buscar emprego?
né? Então, o negócio é a sustentabilidade. Então, aí o dinheiro ele acaba se tornando importante nesse sentido, porque ele é uma métrica de que o negócio não só está funcionando, como vai permanecer funcionando. Mas, no final, assim, de tudo, né, na minha opinião, pelo menos para mim, eu penso muito nesse impacto, né? O impacto na vida das pessoas que fazem parte do projeto e das pessoas, da comunidade em si, através do... Eu gosto da internet, né? Eu acho a internet... No caso do Paraguai, especificamente, é um empoderamento social, né? Eu até falei isso na última charla lá que eu tava falando. Qual que é a diferença de um cara acessando a internet num bairrozinho pobre, vamos dizer, não importa, uma casa de madeira, o cara tem acesso à internet de qualidade, internet com velocidade suficiente para qualquer coisa. Qual que é a diferença dele na internet com um cara na Noruega na internet? Lógico que tem alguns sites específicos que vai abrir ali, mas... No geral, o acesso dele é o mesmo, cara. Entendeu? Ele consegue consumir conteúdo a nível mundial mesmo. E isso é algo que, puta, eu fico pirando de pensar, entendeu? O cara aqui tem o mesmo acesso que a pessoa lá. É só ele saber usar. É uma biblioteca de Alexandria online. Exato. Todo o conhecimento do mundo em num lugar só. Exatamente. E você estava falando sobre essa questão de motivação e falando sobre o dinheiro. Quando eu atendo, né, hoje em dia é um negócio um pouco mais assim estruturado, dificilmente o primeiro contato do cliente é diretamente comigo. Mas quando eu vejo assim com o cliente, a primeira coisa que ele pergunta, quanto é para fazer tal coisa? Esse cliente geralmente ele tem uma dificuldade de fechar, né? Por quê? Porque eu sempre falo assim, ó, nada mais caro do que um advogado barato. Porque o advogado, quando ele precifica o valor do teu trabalho, ele está vendendo, diferente ali do empresário, eu estou vendendo minha mão de obra como autônomo e meu tempo é limitado. Então, se eu gastar 10 horas da minha vida para atender a tua demanda, o preço vai ser X. E com o passar do tempo, né, eu ainda não criei barba, mas com o passar do tempo você vai ganhando casca e experiência. Você consegue visualizar resoluções que talvez no começo da carreira você não via, né? Pela experiência, pelo networking, pela possibilidade de resolver. E às vezes, o que acontece? Essa motivação, ela vem... Lógico, você tem, sim, a questão financeira. Eu acho que o dinheiro, nesse caso, é um validador. Exato. Porque se eu chegar para o cliente e falar assim, olha, o cliente já passou em 3 advogados, não tem solução, né? Vou até contar um caos aqui. Eu tenho um cliente que estava lá com uma situação imobiliária, ele precisava regularizar um imóvel. Conversou com um amigo dele, porque advogado é diferente, por exemplo, de médico, provedor de internet, engenheiro. Geralmente você escolhe advogado que você conhece, porque a relação de confiança é muito próxima, né? Você tem que ter essa confiança no advogado. Então, geralmente você pede indicação para um amigo, ou você tem um amigo advogado. Eu fico feliz quando a pessoa chega lá no escritório e fala, eu li o teu currículo Lattes, eu li o teu LinkedIn e por isso eu vim aqui. Porque aqui você tem... Assistiu o podcast, né? Pode ser. E a pessoa ela chega no escritório e esse cliente ele estava com a situação dele, falou, mas eu consultei meu amigo lá e falou que não dá certo. Aí é o meu tesão. Quando o cara fala assim, não vai dar certo, eu vou falar, vou provar para você que dá certo. Foi lá, inaugurei o procedimento. É uma adjudicação compulsória, que basicamente é quando você tem um título, né, que indica a tua propriedade, mesmo que de forma ali precária, porque no Brasil, para você transferir um imóvel, você precisa de uma escritura pública, né? É um requisito da lei. E ele foi lá, fez um contrato de gaveta e a pessoa morreu, ele não conseguia transferir porque tinha que fazer inventário. Não, dá para fazer a adjudicação compulsória. Fui lá no cartório, nunca tinham feito, uma cidadezinha pequena aqui no interior do Paraná, conversei com a tabeliã, expliquei toda a situação no registro de imóveis, foram lá, fiz. Aí, quando chegou a escritura, né, já chegou a matrícula averbada, bonitinho, entreguei para o cliente e falei assim, fala para o teu amigo lá que não era possível, tá aqui a escritura. O dinheiro, nesse caso, foi bom? Foi ótimo, mas foi secundário com relação ao ganhar, né? Então, eu gosto particularmente muito de videogame. E, para mim, o jogo ele é mais interessante quando ele é mais difícil, né? Eu, assim, fazendo uma comparação, né? Meu filho lá, pequenininho, tem um Nintendo Switch. E ele joga os joguinhos dos anos 90. Poxa, é difícil pra caramba, né? E ele passa horas ali tentando passar uma fase. E é diferente, por exemplo, quando você pega um jogo 2023 que você vai lá e compra as moedinhas e vai lá e faz tudo fácil. Então, assim, se eu pudesse escolher, eu não mudaria esse modo hard da vida,
né? As relações pessoais, sociais, elas são difíceis, são complexas. O direito, muito mais. Porque é um emaranhado de leis, normas, decretos, resoluções, portarias, etc., que é humanamente impossível que a pessoa conheça tudo isso. Humanamente impossível. E você falou um negócio que é bem interessante, né? Essa questão das várias áreas do direito, né? Então, o direito realmente, cara, ele é muito complexo. E, além disso, você tem vários fatores que você tem os players, né? Os stakeholders do negócio. E eles têm intenções diferentes, às vezes até interesses diferentes, esse tipo de coisa. E você tem que ter aquela visão do todo, né? Nesse caso, realmente muito parecido com o empresário, vamos dizer, o empreendedor, depois de um tempo, que ele tem que... Cara, ele acaba não... Igual no caso da internet, é um negócio técnico, né? De TI, vamos dizer assim, em teoria. Só que depois de um tempo, você tem que entender de pessoas, de RH, de finanças, de marketing, de comercial, enfim, todas as áreas, né? E você acaba tendo que ter até antes se falava do especialista versus generalista, né? E agora tem uma palavra em voga, uma das palavras em voga, e é o nexialista, do nexialismo, que é aquela pessoa que consegue analisar o amplo, as diferentes nuances do negócio e criar nexos, criar uma visão coerente, assim, uma visão que faça Falar sentido... a mesma língua. Exato, do todo, para poder... É o mapa da realidade, mais próximo da realidade, né? E eu percebo que o advogado que se destaca, né? É esse advogado um pouco que, principalmente na área empresarial, é aquele advogado que consegue analisar o negócio do cliente como um todo. Porque daí ele tem que entender... Aí o advogado um pouco mais ainda, né? Ele tem que entender do negócio do cliente e tem que entender das diferentes áreas do direito. E, enfim, às vezes até quando é um problema, uma outra contraparte, tem que também entender um pouco quais são os interesses ali, qual é a questão da outra contraparte para poder criar uma solução, né? Então, realmente, é algo bem complexo que exige bastante... Não é qualquer um que faz, né? Até pegando o nosso próximo tema aqui, sobre os valores não negociáveis, né? Você tocou um ponto que é bem interessante, que os advogados não falam. Eu acho que, não sei se por não compreender como funciona isso, ou por não, às vezes, querer abrir, né, isso de uma forma muito ampla. Mas, vou dar uma de Mr. M aqui da advocacia, a questão dos interesses num processo, tá? Você falou que você tem que analisar os interesses. Às vezes, o interesse do seu cliente não é o seu interesse. Às vezes o teu cliente quer brigar em uma causa que você tem a convicção, né, de que a chance de perder é maior do que de ganhar. Então a gente fala muitas vezes que às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa sentença. Por quê? Porque você abre mão do risco para poder fazer um acordo. Vou dar um exemplo. Eu tive um caso de um cliente que comprou um carro, vendeu um carro, na verdade, na OLX. Essa semana saiu um julgado do STJ dizendo que a mera intermediação do negócio não gera a responsabilização do site. E esse cliente, ele caiu num golpe. A pessoa foi lá e fez um depósito na conta dele, num envelope vazio, apresentou o comprovante do depósito. Putz, é velha essa, hein? E ele entregou o carro, foi lá, assinou o documento e entregou o carro. Quem comprou pagou para um terceiro, né, o estelionatário, e ele entregou o carro. A gente entrou com a ação e falou assim, poxa, você pagou para quem não devia, né? Quem paga mal, paga duas vezes. Uhum. Mas o meu cliente também entregou para quem não devia, assinou o recibo sem ter a certeza de ter recebido. Então, qual que foi o acordo nesse caso? Para os dois saírem perdendo um pouco. Vamos rachar a diferença. Uhum. Né? É um excelente acordo? Não, é um acordo razoável, porque você teve parcela ali de responsabilização de ambas as partes. Mas num processo, muitas vezes o interesse do advogado da outra parte é fazer um acordo e você está obstando o acordo, por quê? Porque para você, como advogado, você não tem pressa em receber, o cliente tem. E o fator pressa, tempo, geralmente faz com que você diminua valores. Já aconteceram situações e empresas grandes trabalham com essa forma. Primeiro, você nunca vai ver uma empresa listada na B3 sem ter um setor jurídico, né? Porque o setor jurídico, nesse caso, ele vai ser responsável por fazer essa análise de risco junto com o setor atuarial e falar assim, não, vamos manter o serviço dessa forma porque a gente vai impactar 1.000 consumidores, dos quais
20 vão entrar com ação na justiça. Então, assim, essa questão do valor não negociável, eu colocaria um único: honestidade. Porque eu, particularmente, deixo com que o cliente decida se ele quer ou não fazer, mas decida em cima de preposições verdadeiras. Porque a pior coisa que eu já vi, a minha profissão tem essa fama negativa, é vender sonho. É prometer algo que você sabe manifestamente que não é possível. No começo da carreira eu atuei muito no direito criminal. E eu lembro que era comum os clientes serem assediados, falar assim: olha, esse advogado aí não sabe de nada. Me contrata que daqui uma semana você está na rua. E daí o cara inventava um texto qualquer. Eu sou amigo do desembargador, eu sou primo do juiz, eu já tive outros casos semelhantes. Esse advogado aí, ele é trabalhista, ele é do consumidor, ele não sabe fazer o que ele está se dispondo a fazer. Então, assim, a pessoa quando está numa situação de extrema vulnerabilidade, pense assim, se coloca no lugar, está preso. Né? Te tiraram talvez o dos bens disponíveis mais importantes que você tem, que é a liberdade. A pessoa tende a aceitar, ela tende a acreditar. Um advogado, o cara está lá de terno, pô, tem uma profissão regulamentada. Então, essa questão da honestidade, de ser transparente, você comentou essa questão de ter essa fala com os funcionários, de ter essa questão da transparência, eu acho que isso é essencial. Né? Por quê? Porque sem a honestidade, sem a transparência, a continuidade do procedimento ali, do empreender, ela vai se romper em algum momento. Porque o cara, não, mas eu entrei na empresa e você me prometeu um plano de carreira, mas faz 9 anos que eu estou aqui e não ganhei nada. Né? Então, eu acho que é interessante também a gente abrir o jogo com relação a isso, para que uma das coisas que mais me frustra na minha vida, vou até contar um caso aqui, eu vou estourar nosso tempo. Construí uma casa lá e eu lembro que eu falei para o pedreiro: cara, coloca a tomada na altura da TV, né, no meio da parede. Beleza? Você entendeu? Entendi. Tranquilo, doutor. Saí, voltei no outro dia, a tomada estava embaixo, assim, 30 centímetros do chão. Eu falei: cara, mas você não colocou a tomada onde eu pedi para você colocar? Ele falou: não, doutor, é melhor colocar ali porque vai ficar padronizado. Eu falei: cara, mas você não sabe, padronizado com o quê? Eu preciso colocar. Agora tem um cabo puxado lá dos 30 centímetros. Por exemplo, uma TV ali no meio da parede precisava de uma tomada atrás, né? Um exemplo. Mas aí, só para pegar o gancho aqui, eu odeio que as pessoas decidam por mim. Né? Como que você lida com esses valores não negociáveis no dia a dia? Essa é uma pergunta bem legal, né? Ali, eu acho assim, eu vou falar de um no final, que eu acho que resume um pouco tudo isso, mas a própria, vou usar até o próprio exemplo da empresa, né? Porque os valores da empresa são muito uma projeção dos valores meus pessoais, né? Também dos outros sócios e tudo. Mas eu acredito muito, né? Um deles é a reciprocidade, que tem a ver com isso que você estava falando, né? Da própria honestidade. Ela faz parte desse valor aí, né? Então, é o que ele dar ou receber, porque ele tem um pressuposto um pouco maior ainda, que é você enxergar as pessoas como iguais em termos de valor pessoal. Ninguém é maior que ninguém. E isso ele é um ponto bem interessante, porque também significa que ninguém é maior que você, né? Então, para você assumir que ninguém é maior que você, também você tem que assumir que você não é maior que ninguém. E aí fica todo mundo igual, em termos principalmente de valor de pessoas, né? Lógico que você vai ter uma atitude do Diogo que eu não concordo com tudo que você faz e tudo que você fala, né? Mas isso não tira o seu valor, né? Isso não faz de mim também melhor que você, porque com certeza tem coisas que eu faço e que eu falo que talvez você não concorde, né? Então, é separar um pouco essa questão de, às vezes, o resultado da pessoa ou a atitude da pessoa com o valor que ela tem como ser humano. Então, eu particularmente gosto muito dessa visão, assim, e todo o resto, para mim, acho que é uma base disso. Então, quando você entende que ninguém é maior que ninguém é melhor que ninguém, e aí você, voltando para o empreendedorismo, né? Se o empreendedorismo é você ter uma ideia ou algo na tua mente e transpassar uma visão, como você falou, unilateral, né? Que a visão é aquela frase: todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, eu tenho uma visão minha, eu estou querendo passar para... Quero que os outros enxerguem. Então, eu tenho que começar a convencer, argumentar, persuadir, né? As pessoas a enxergar.
Beleza, aquela visão. Só que para eu fazer isso, eu tenho que pensar realmente, se eu fosse aquela pessoa, o que eu faria? Ou o que me motivaria a fazer aquilo? Né? Quais são os interesses dela, realmente? E aí você tem que mostrar para ela, ó, vindo comigo nisso aqui, você vai ter isso que você busca, né? Então, é muito essa questão de você olhar para o outro como um igual mesmo, e em qualquer relação de troca, você entender o que você está dando e o que você está recebendo. Acho que esse é o dar e receber, né? Tem até o livro, né? Dar e receber, Giver's Gain, tem várias, né, teorias sobre isso, que é realmente essa questão de você não se permitir entrar em relações onde você só está dando também, mas também não se permitir entrar onde você só está recebendo, porque isso vai gerar algum problema a longo prazo, né? Então, você pode passar a perna em alguém uma vez, né? Só que depois, na segunda, o cara não vai cair de novo. E além de não cair, ele vai ficar bravo com você, né? Então, quando eu falo muito de perenidade, sustentabilidade no negócio, né? Então, não adianta, eu sempre falo, a gente tem que comer. A gente comeu hoje provavelmente tomou café, vai almoçar, se não tomou café, vai almoçar, mas amanhã você vai almoçar de novo. E daqui a 20 anos eu não sei onde você vai estar, mas se você estiver vivo, você vai almoçar em algum lugar, né? Então, a gente precisa de resultados constantes nesse sentido, e essa sustentabilidade só vem se você, nos acordos que você fez, você teve reciprocidade, que entra a honestidade nessa questão, né? Então, provavelmente esse cliente aí que você ajudou a resolver um problema impossível, não vai esquecer de você. Ou às vezes um cliente que você falou, cara, olha, não vai dar para te atender, talvez por tal motivo, você está buscando um negócio que para mim não resolve. Se eu entrar, eu vou levar para outro lado e não é o lado melhor para você. Por exemplo, às vezes você não fechou esse negócio, mas esse cara nunca mais te esqueceu, né? E depois ele vai te buscar. Eu mesmo, como vendedor, né? Eu faço tudo, né? Então, eu já vendi muito também, né? E já teve clientes que eu não atendi. Falei, cara, não vai dar para te atender. E é muito engraçado que essas pessoas que você falou não, principalmente como vendedor, né? Eles nunca te esquecem. Porque daí, quando eles têm qualquer necessidade, eles perguntam para você. Porque o vendedor que diz não é raro. Exato, porque ele sabe que se não for bom, você vai dizer. Ele sente essa honestidade, essa reciprocidade, né? Então, esse valor da reciprocidade, ele é em tudo. E ainda na empresa, né? Então, o funcionário quer o plano de carreira. Beleza, mas não é a empresa que vai lançar um anzol no cara e vai levar o cara pro topo, né? Sim. Ele vai ter que fazer a contrapartida dele. Tem que dar e receber. E tem que ser na mesma moeda. Esse é um ponto, assim, muito interessante. Por exemplo, lá na empresa já aconteceu várias coisas, né? Então, às vezes você quer dar também algo que não é o que a pessoa quer receber. Porque se você der só na tua perspectiva, não vale a pena. Você tem que sair um pouco do teu ego. Se você der uma garrafinha de final de ano, às vezes a pessoa fica triste. Exato, né? Então, você tem que sair do teu ego e ir na perspectiva da pessoa e tentar ver o que para ela realmente é interessante, né? Então, vou contar um caos aí também. Tinha, às vezes, alguns funcionários faziam hora extras sem pedir, né? Tipo, fazia hora extra. Eu nem estava sabendo. Pô, já tem 150 pessoas na empresa. Às vezes eu não vejo, né? As coisas. E às vezes a pessoa ficava até mais tarde fazendo um monte de coisa. Por exemplo, arrumando a mesa. Ou, sei lá, termina o escritório e limpa o negócio. E fica 1 hora, 2 horas fazendo isso, né? Mas ela nunca me cobrou. Eu nem sabia o que fazia e tal. Só que daqui a 2 anos, qualquer coisa que aconteça, aí esse cara fala, pô, mas eu ficava 2 horas por dia e ele não foi capaz de ver, não foi capaz de valorizar, tal. Mas, primeiro, eu nem sabia. E segundo, não era o que eu precisava. Se ele falasse pra mim assim, cara, eu vou ficar 2 horas, eu falo, não, vai pra casa. Entendeu? Não preciso disso, não vai agregar um valor e pra mim é um valor que você esteja descansado. E quando precisar, eu vou usar a fichinha, né? Mas não vou gastar a ficha fazendo algo que não é relevante. Então, as pessoas às vezes têm isso, elas dão algo, né? Tem em termos de relacionamento, tem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, né? Então, cara, a pessoa gosta de presente, o outro não tá nem aí pra presente. Aí a pessoa vai lá e compra. Aí a pessoa faz qualquer coisa e ele fala assim, como é que tá fazendo isso? Eu sempre comprei um monte de coisa e tal, mas não é o que a pessoa quer receber, né? Tem aquele pastor Cláudio lá, que é bem famoso na internet, ele fala o negócio das pérolas lá, né? Ele fala também essa mesma analogia, né? Que vem da questão lá
da parábola de pérolas aos porcos e tal, né? Então, tem muito essa questão, né? Então, para não me alongar demais, né? Eu ia falar alguns outros valores, mas eu acho que realmente o principal que gera todos os demais é a reciprocidade, né? É você ter esse dar e receber equilibrado. E não se permitir dar sem receber e não também se permitir ficar pegando sem entregar. Se você pega de alguém, cara, busca uma maneira. E não é só monetário, né? Porque a gente paga, às vezes, em dinheiro para receber outra coisa, né? A gente paga em dinheiro para receber alguma coisa emocional. Exato. Então, existem várias maneiras, né? É interessante essa reflexão, porque eu sou casado com uma advogada, né? Então, as nossas conversas lá em casa são bem profundas também. Mas um valor, né, que a gente estava falando de valores, que na minha casa não entra dinheiro que não seja abençoado, que não seja dinheiro lícito, honesto, proveniente do trabalho. Então, assim, é muito comum que você se veja tentado a buscar atalhos. No direito, sobretudo, né? Você muitas vezes é tentado ali a fazer algo que eticamente não é correto. E eu ostento o cargo atualmente de conselheiro da OAB, então eu acabo fazendo parte do conselho que julga ou que instrui as faltas, as transgressões éticas. Então, se a pessoa levasse só um valor, que é esse valor, olha, honestidade, reciprocidade, porque se você está pegando aqui, eu acredito que não é tão linear, né? Se você pegou o dinheiro aqui do cliente, porque às vezes acontece de chegar em representações que, infelizmente, o advogado se apropriou de valores, né? Eu acho que aquele cara não vai usufruir daquele dinheiro. Eu acho que aquele dinheiro ali é amaldiçoado. O cara vai gastar aquele dinheiro ali igual gasolina na fogueira. E dinheiro que vem fácil, vai fácil, né? Tem essas. E eu vejo assim que eu passei recentemente por uma reestruturação do escritório, de trazer novos valores e novas, né, uma missão diferente, uma roupagem diferente. Né? Mantendo a mesma equipe, mas trazendo uma mentalidade diferente. E há um tempo atrás, um colega que é assessor de um magistrado, e ele me perguntou assim, cara, você é um advogado aí, de relativo sucesso, tá aí há X anos na carreira, o que você me sugere estudar? Eu falei, cara, não estude o direito, estude outras áreas, porque o direito, por mais que seja complexo e difícil, você tem a base do raciocínio jurídico, você consegue, se você me der hoje um caso que envolva direito aeroespacial e me der uma semana, eu vou estudar e eu vou ter argumento para ir lá sustentá-lo no tribunal de qualquer lugar do Brasil. Por quê? Porque você tem a base jurídica e você tem elementos de soft skill ali, argumentação, convencimento, etc. Então, assim, o que eu vejo no direito, né, até para a gente encaminhar para uma mensagem final, é que o direito às vezes é muito eugenista. O cara ele é bom no direito, mas ele não é bom em vendas. O cara é bom no direito, mas ele não é bom em relações interpessoais. Ele muitas vezes domina a parte técnica, mas ele não sabe usar o sistema. Né? E hoje em dia o sistema, eu falo assim lá no escritório, a gente usa 7 sistemas processuais diferentes. Só o Paraná usa 3, né? Da Justiça Federal, da Justiça Estadual e também da Justiça do Trabalho. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com essas ferramentas. E é algo assim que coloca o sarrafo um pouquinho acima. Porque se o cara não domina isso, ele vai estar fora do mercado daqui a um tempinho. E hoje em dia, você tem outras ferramentas, né? Foi até você, eu acho que me falou a primeira vez do ChatGPT, eu fui estudar mais a fundo, analisar. E saiu uma sentença recente, e eu achei super interessante, até eu compartilhar aqui. Depois, qualquer coisa a gente coloca lá na descrição. Mas teve uma sentença que foi anulada porque o magistrado utilizou do ChatGPT para fazer a sentença. E o ChatGPT, como a maioria das pessoas devem saber, ele é uma ferramenta generativa. E isso significa dizer que nem sempre a resposta que ele vai te dar tem uma conexão direta com a realidade. Então, ele inventou uma jurisprudência do STJ para poder justificar o argumento da sentença. Então, assim, saber lidar com as ferramentas, mas, por exemplo, eu queria aprender a lidar com Canva, né? Nunca tinha feito isso. Mas qual que é a minha mentalidade? Para eu saber pedir para você ou gerenciar uma equipe, eu tenho que saber o que você faz. Então,
puxa, eu demorei aqui 1 hora para fazer um negócio do Canva. Então, assim, se você demorar, você é profissional da área, demorar mais do que 1 hora, tem alguma coisa errada, né? Então, eu vejo assim, hoje em dia o direito ele evoluiu de uma forma que essa integração com as outras áreas é necessária. É necessária. Tanto que eu, quando eu fui fazer pós em contabilidade. Por quê? Porque eu precisava aprender a ler um balancete, precisava entender o que é um fluxo de caixa, o que é faturamento, né? Quando eu fui buscar conhecimento fora, sim, eu fiz lá um mestrado em Direito Constitucional. Mas, pô, foi um Direito Constitucional comparado com o exemplo português. Fui lá para Portugal lá aprender com os patrícios, né? Por quê? Porque para que a gente tenha essa desenvoltura, essa questão aqui no direito brasileiro. E é lógico que a gente também tem no dia a dia aprendizados que eu tenho muito cliente que me ensina. E eu vou dizer, quem mais me ensina, acho que são meus alunos, porque eles trazem aquela novidade, aquele questionamento que te tira daquela famosa zona de conforto. Fala, cara, eu nunca vi por essa forma. Vou estudar, porque quando eu estudei há 15 anos atrás essa matéria, era uma coisa. Mas o direito é vivo, né? E no final das contas, direito é convencimento, direito é linguagem. E, sobretudo, há quem discorde, mas é raciocínio lógico. É um tabuleiro de xadrez que cada processo você senta e, conhecendo as regras, você analisa. Eu vou ter jogada tal para tal resultado, né? Então, talvez já encaminhando para o final aqui, agradecendo muito a tua presença, queria que você deixasse uma mensagem para quem nos ouviu hoje, né? E para quem busca empreender, né? Quem busca o sucesso por intermédio do empreendedorismo. Porque eu acho que, sobretudo, a gente tem essa busca, muitas vezes desenfreada, pelo sucesso financeiro, pelo sucesso familiar, pelo sucesso, né, interpessoal. Mas acho que o que tudo vale a pena é pela felicidade, né? Então, assim, a gente tem muitas vezes aquela felicidade aristotélica, né? De você ser feliz usando dos dons que você tem. Porque se eu te colocasse para fazer peça lá, como você disse, né? Vamos colocar lá para estudar direito comercial, negócio assim, lei de 1890, negócio bem atual. Talvez você não seria feliz. Seria um bom advogado, mas não seria feliz. E aqui eu vejo que você está, sobretudo, feliz, radiante com o sucesso que você alcançou no empreendedorismo. Deixa para a gente uma mensagem para que fique para a posteridade. Legal. Acho que dentro dessa linha que você falou, né? Até fiquei pensando, acho que talvez por isso que a gente se dá bem, né? Porque na parte de TI também é muito raciocínio lógico e eu acredito que o empreendedorismo como um todo, ele é também, né? Muito do raciocínio lógico. Também é uma peça xadrez quando você fala em gestão de empresas, né? Mas se for deixar uma mensagem, eu acho que está dentro do que você falou, está dentro do que todo mundo, do que a gente vem falando aqui, justamente essa questão. Pessoas. No final, tudo se trata de pessoas, né? Então, eu também tenho formação em análise de perfil comportamental, tenho várias coisas, né? Eu fui muito para a linha de pessoas, até estava falando numa outra palestra que eu fui falar sobre tecnologia, né? Fui dar uma palestra sobre as tecnologias disruptivas, inteligência artificial, realidade virtual, impressão 3D, IoT, várias coisas que vão impactar o mundo, né? Inclusive, tem todo aquele medo de que a inteligência artificial vai tomar todos os caras, vai fazer petição. A Skynet é possível ou não? E, cara, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, mas, na verdade, eu acho que não se trata nem tanto disso. É justamente essa questão. Nós temos que voltar a ser pessoas, né? Então, eu estava falando nessa palestra que, por mais ser uma empresa de TI, uma empresa, né, essencialmente de TI, na verdade, é de telecomunicações, se eu for falar nos últimos 10 anos, ou 5 anos, pelo menos, o que eu mais estudei foi inteligência emocional, liderança, autoconhecimento, né? Inteligência emocional para mim, parte fiz formação em coaching, várias coisas, né? Para entender, né? Sei dos preconceitos que existem aí sobre o negócio, não exerço, mas, na verdade, se perdem os conceitos, né? O coaching em si, como ferramenta, é bem interessante. E eu percebo cada vez mais que, no final, é justamente isso que nós estamos conversando. É você entender de pessoas. Porque o mundo ele é gerido por pessoas. Tem até aquela frase do Simon Sinek, que eu gosto bastante, que ele fala: 100% dos seus clientes são pessoas.
100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios. Mas aí, indo para o direito, né? Cara, são pessoas que estão, primeiro, legislando. São pessoas que estão interpretando as leis. São pessoas que estão em conflitos ali, utilizando daquela lei ou de qualquer maneira. Então, e aí, para as pessoas que querem empreender, né? Independente do segmento que você vai atuar, independente do segmento que você vai fazer, você vai, em algum momento, cair em pessoas, seja as pessoas usufruindo daquele serviço, porque você vai agregar valor para pessoas, né? Ah, mas eu trabalho com máquina na bolsa. Cara, tem pessoas comprando e vendendo ali. No final, é tudo pessoas, né? Então, você entender dessa questão, entender das pessoas, dos interesses delas, saber fazer a leitura, às vezes, inclusive, leituras que elas não conseguem fazer sobre ela mesma, né? Então, provavelmente você já deve ter passado muito por isso. O cara, por exemplo, esse cliente que quer brigar na sentença, na verdade, ele não quer brigar. Ele quer algum resultado que, na cabeça dele, brigar vai levar esse resultado. E quando você explica assim, cara, ó, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, você vai ter esse resultado que você está querendo, melhor, mais rápido, com menos risco. Aí o cara, é verdade. Então, também é você entender de pessoas a esse nível, de você realmente ler, entender as necessidades dela, e daí entra aquele negócio da reciprocidade, que você só vai fazer isso de verdade se você considerar ela como uma pessoa. Se você considera todo mundo como meros objetos ali no teu negócio para a tua vida, né? Serventes de você, né? Porque você é o protagonista, mas você é o protagonista da tua vida. Você não é o protagonista do universo, né? Cada pessoa é o protagonista, né? Você não é o alecrim dourado, acredite. Não é o alecrim. Eu sei que parece muito. Parece muito. E às vezes você levanta e fala, cara, não, acho que é. Mas não é. Não é mesmo. E aí, então, se você olha as pessoas como pessoas iguais e olha as necessidades dela e tenta construir um mundo que é um mundo bom para elas também, as pessoas e você, cara, você é um empreendedor. Você está pronto para empreender e para fazer algo perene, né? Porque ganhar dinheiro ou construir algo fugaz é fácil e você pode fazer isso de várias maneiras. Agora, construir algo real, impactar a realidade de uma maneira que realmente vai durar e vai agregar valor para a sociedade, para pessoas fora de você, realmente é um caminho de você sair um pouco do ego e você tentar enxergar o mundo de uma perspectiva maior e colocar as outras pessoas dentro dessa equação para sair alguma coisa que seja para tudo. Então, no final, mesmo que seja empreendedorismo o teu negócio, ou empreendedorismo em qualquer área, inclusive direito, qualquer coisa, eu acredito que o caminho é o autoconhecimento, inteligência emocional, né? E essa questão um pouco mais profunda no mundo das pessoas. Se você entender de pessoas, na leitura, nas intenções das pessoas e como agregar valor às pessoas, você vai se dar bem em qualquer área. Essa é a mensagem final. Show. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Vamos fazer o jabazinho aqui. Opa. Esse podcast patrocinado aqui pelo escritório do Diogo Anois, esse que vos fala. E o Bruno lá no Paraguai é a maior empresa de provedor regional de internet. ISP, né, que chama Internet Service Provider. Boa. Não tem um negócio no Paraguai ainda, mas com certeza seria seu cliente. E convidar a todos. A ideia desse podcast é que a gente tenha aí uma perenidade, aproveitando o vocabulário do nosso convidado de hoje. E na semana que vem a gente vai conversar com as integrantes do escritório, a doutora Isadora Aparecida, a doutora Aparecida, a nossa assessora Eduarda, para comentar um pouco dos bastidores, do dia a dia. Por que a gente escolheu ser advogado? Porque essa é uma questão, né? A gente tem no direito a amplitude de opções para trabalhar e muitas vezes a gente escolhe ser advogado. Eu escolhi ser advogado e vou falar para vocês um pouquinho de como eu virei advogado. Não foi assim uma falta de escolha, muito pelo contrário, foi a amplitude da profissão que realmente me trouxe aqui hoje. E a possibilidade de estar aqui hoje, só para contextualizar, uma sexta-feira, meio-dia, gravando com um amigo aqui, sem precisar ter chefe, horário, bater cartão, essas coisas. São escolhas. Lógico que no final do mês tem os boletos para pagar, mas é algo que me traz uma particular felicidade.
Mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês que assistiram aqui hoje. E eu espero revê-los em breve. Foi um prazer. Até mais. Obrigado. Até mais.